proposital, mas normalmente quando eu vou mandar para concurso, porque para mim eu acho que o cordel ele é muito exigente, então às vezes eu abuso. Então o que é que acontece? A rima falsa, por exemplo, a palavra aridez, ela tem terminação em EZ. A palavra vez, ela tem terminação em EZ. Então aridez rima com aridez rima com vez e é perfeito, né? Porém, mês entra nesse meio. Mês, terminação em ES. Se você for pegar aí, a terminação é completamente diferente, mas rima. E quem não sabe o que é cordel, não entende, você compra como cordel, né? Mas é uma rima falsa. Entendi. Aridez tem terminação, vez, aí é rima perfeita, é rima verdadeira. Mas aí, mês, entrar nesse meio aí, ele tem terminação em ES, a gente chama de rima falsa. A Academia Alagoana de Literatura de Cordel não tem como cordel, não aceita essa questão de rima falsa. Eu boto nas minhas redes sociais, que os acadêmicos não me escutem. Mas às vezes que a academia fica olhando o outro, né? Eu tô entregando o pessoal aqui. Então, o principal agora do cordel, né? A terceira coisa que é o que diferencia ele dessas escritas, é a metrificação. Daí, quando eu falo em métrica, eu não estou falando em tamanho, né? O que é a metrificação, que a gente chama? É o que é conhecido como sílabas poéticas. É o som, né? Por exemplo, de uma maneira bem específica aqui, explicando. Você está estudando, professor de português. Ele diz, separe as sílabas. É um exemplo. Na separação de sílabas, que os separa, né? Que os. Num cordel a gente não separa porque a gente tem como som fraco. Que os. Então a gente conta o som. Ó, por exemplo, na Lida do Sertanejo, que é o cordel que eu escrevi, diz assim, ó. O meu pai era tão pobre, se chamava seu José. A gente conta a tônica da palavra o tempo todo. Patativa do Assaré, existe uma confusão muito grande, né? Que você pegar no Google, você vê patativa cordelista, Patativa do Assaré, e o Google vai ter ele como cordelista. Por isso existe uma confusão muito grande. Muitas pessoas dizem que Patativa não tinha como ser um cordelista. E numa entrevista dele, ele falou o seguinte, que não gostava, né, nunca gostou do cordel porque ele não queria se prender a esse trabalho que o cordel dá. Uma pessoa que tem noção de português já é difícil, você tá separando, procurando a tônica da palavra o tempo todo, né, o som. Imagine para uma pessoa que tem dificuldade. E eu tenho dificuldade, é uma briga danada. Mas aos poucos a gente vai conseguindo. Então, o cordel ele precisa ter essas coisas: oração, metrificação e rima perfeita. Show de bola. Já vou até iniciar com a participação aqui do nosso pessoal que está nos assistindo. O Bruno, ele pergunta o seguinte: qual o assunto preferido? Eu acho que não tem assunto, mas vou fazer aqui. Qual o assunto preferido para se escrever? Vocês têm algum? Cara, isso aí é muito de cada escritor. Por exemplo, tem escritor que é comediante, né? O cara pega da escrita tudo, é engraçado, faz. Eu gosto muito da temática neustalógica, né? Uma temática. Eu gosto muito de escrever saudade. Eu procuro escrever outras coisas, daqui a pouco. Eu escrevo muita temática triste, às vezes. Eu percebo isso nas minhas escritas. Triste e reflexiva, né? Muita reflexão eu trago. Eu também. Eu não tenho muito cordel alegre, não, velho. Não tenho. Mas tem muito cordelista aí que a maioria dos cordelistas, mas eu prefiro. Inclusive, o meu terceiro livro que eu tô para lançar é Setilhas de Saudade. É bem sentimental. Então é o tema que... Saudade. Né? Esse ano aqui.
Nosso pessoal que está aí nos ouvindo pode interagir, pode fazer suas perguntas, tá? Fique à vontade. Temos uma quantidade de pessoas boa na nossa transmissão. Graças a Deus já estamos com 384 pessoas na nossa transmissão. Espero que suba mais, né? A gente vai divulgar o trabalho do nosso amigo, do nosso convidado. Fala um pouquinho sobre você, sobre como você se descobriu na poesia. Eu escrevo desde de adolescente, né? Comecei novo escrevendo. Só que a maioria das pessoas que me conhece, né? Inclusive trabalho, depois que eu lancei o livro, né? Que eu comecei a divulgar o que eu escrevi, eles não sabia, né? Por quê? Porque eu sempre escrevi escondido. Eu, natural de Piaçabuçu, né? Uma cidade pequena. E você sabe, né? Pô, uma cidade pequena. Piaçabuçu tem 28 mil habitantes. E lá, para questão, não só lá, né? Em todo canto, a valorização de escrita, de literatura é muito difícil, né? Então, pô, numa cidade com pouco habitante, aí você fica assim, aí eu vou postar o que eu escrevo. As pessoas vão pensar o quê? Ah, quer ser escritor? Esse cara escreve... Tipo assim, você fica receoso das pessoas não abraçar, né? Não abraçar. E foi quando o nosso amigo Léo, né? O Léo, eu tinha escrito um cordel para uma candidatura de um amigo meu lá. Eu estava em Teotônio e escrevendo sempre escondido, né? Mas escrevia tudo, postava assim... Mas quando eu vim aparecer mesmo, o Léo estava se candidatando para o conselho. Ele disse, rapaz, me ajuda. Eu disse, rapaz, nem votar aqui eu voto, bicho. Aí disse, não, mas é um cara que eu gosto muito, né? O Léo é irmãozão. O Léo é irmãozão. Aí eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa. Aí foi quando eu escrevi um cordel, né, de campanha para ele. Aí o pessoal abraçou, gostou, tal. E eu disse, poxa, o pessoal gostou. Aí depois aí me pediram para escrever um cordel lá na escola, em novembro, que era para a campanha... Não, setembro amarelo, né? E eu escrevi, aí o pessoal abraçou, né? Eu disse, então... Aí as escritas velhas que eu tinha, eu comecei a botar pra fora. Aí peguei o canal, né? No YouTube, dava um trabalho da porra pra gravar. Aí eu comecei, tudo, aí o pessoal foi abraçando. Aí foi quando mas eu sempre escrevi poesia popular, né? Verso rimado, apaixonado por rima. Lia cordel, escrevi. E outra coisa, achando que era cordel. Porque a maioria dos cordelistas, quase todos, ele começa a escrever cordel, escrevendo poesia popular, poesia rimada. Aí depois a gente vai, com o tempo... Tem conhecimento, aí começa aprendendo a adaptar. Aprendendo realmente o que é cordel. Você tem alguma história que lhe define na sua poesia? Essa é uma pergunta do nosso amigo Bruno. Ele quer saber o seguinte, ele quer saber qual das tuas histórias te define. Eu acredito que ele possa acompanhar, né? Deixa eu só subir aqui. Qual das tuas histórias te define? Cara, no mundo da poesia, eu acho que o que define eu como poeta hoje são as vivências diárias, né? Tudo que eu vejo, às vezes, eu pego para escrever, às vezes uma coisa que eu escuto. Só para você ter ideia, as pessoas me confundem o tempo todo, cara. O cara tá sofrendo. As pessoas confundem muito a questão do eu lírico, do poeta, do escritor, com a personalidade dele. Eu sou Erisvaldo, sou um cara simples, sou normal, trabalho. Mas eu, quanto a escritor, eu preciso pensar. Eu não escrevo só aquilo que eu gosto, que alguém está me ouvindo, alguém está escutando. Então, muitas vezes eu estou alegre, estou escrevendo alguma coisa triste. Isso é natural, é normal. De quem o poeta entende isso. Às vezes você está triste e você está escrevendo alegria. Só para você ter ideia, quando eu comecei a escrever poema livre, né, que é o... Então, poema livre eu falava muito disso, né? Eu escrevi poema sobre amor, eu escrevi poema de um homem abandonado.
e tá sofrendo, tá apaixonado, tem essa mistura, sabe? De um amor que foi embora. E as pessoas confundem, cara. É muito engraçado. Eu tive muito problema. Aí, mas quem me conhece, né, sabe que é o eu lírico. A maioria dos poetas é fingidor. Nossa colega Vanessa Alves, ela quer saber o seguinte: boa noite. Como foi que começou o seu desejo de escrever cordel? Cara, o meu desejo para escrever cordel, como eu falei, eu escrevo desde adolescente, poema popular. Eu